área, sua caneca e vem aprender informática com Café, 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 Café. Vamos tomar café com Jota. Jota, Jota, Jota. Aperte o play para começar. Episódio 4. Qual a diferença entre hardware e software? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com o Jota, um espaço para conversarmos sobre tecnologia junto com uma boa xícara de café. Eu sou o Jota, professor do aulão de informática e estou aqui hoje com meu assistente Iago. Olá mundo! Aqui é o Iago e minha missão é dar suporte ao professor Jota e controlar a quantidade de café que ele consome. No episódio anterior, falamos sobre redes, principalmente sobre as redes de computadores, que são a base para grande parte das tecnologias que usamos no nosso dia a dia, seja para comunicação, trabalho, estudo ou lazer. Falamos um pouco também sobre alguns conceitos relacionados à internet, como URL, links e sites. E por falar nisso, o site do aulão de informática já está no ar. O endereço é www.aulãodeinformatica.com.br, escrito tudo junto, sem espaços nem acentos. O link para o site vai estar na descrição deste episódio. No nosso site, vocês encontram todos os nossos conteúdos de uma forma mais organizada. Na página inicial, deixamos as atualizações mais recentes para vocês não perderem as novidades. No site também tem um menu específico só para o nosso podcast, o Café com Jota, com o link para todos os episódios no YouTube e um botão para baixar todo o conteúdo de cada um deles em um arquivo de texto em PDF. Lá você também encontra mais informações sobre o aulão de informática e sobre a nossa equipe. Então, não deixem de conferir e já salvem o site nos seus favoritos para acessar sempre. Voltando ao assunto de hoje, neste episódio vamos falar sobre duas camadas essenciais dos computadores, hardware e software. O objetivo aqui é explicar, de uma forma geral, o que é um computador, quais suas principais partes e como ele funciona. Escolhemos falar sobre esse tema porque ele é fundamental para entender tecnologias mais avançadas como a inteligência artificial, que vamos abordar nos próximos episódios. Quando não entendemos como o computador funciona, essas tecnologias podem parecer algo misterioso ou podemos interpretar de maneira equivocada o que elas realmente são. Vamos entender primeiro o que é a base de um computador, porque depois vai ficar mais fácil compreender esses outros assuntos. Então, peguem suas xícaras de café e juntem-se a nós nesse bate-papo divertido. Podemos começar, Iago? Afirmativo. Iniciando o episódio 4 do Café com o Jota em 3, 2, 1. Start. Antes de falar de hardware e software, é importante entendermos primeiro o que é um computador. Explique isso para o pessoal, Iago. Um computador é uma máquina capaz de receber dados, processá-los automaticamente seguindo instruções e gerar resultados. Ele pode ser programado para realizar sequências de operações aritméticas e lógicas, permitindo a execução de diferentes tarefas. Os primeiros computadores eletrônicos surgiram por volta da década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, e eram máquinas grandes, caras e utilizadas principalmente para cálculos complexos. Com o passar do tempo, eles foram evoluindo, diminuindo de tamanho e se tornando mais populares. Essa popularização se intensificou a partir das décadas de 70 e 80, com o surgimento dos computadores pessoais, em inglês, Personal Computer ou PC. Hoje, com os smartphones, muitas pessoas carregam no bolso um computador extremamente potente. Quando falamos em computador, muitas pessoas pensam apenas em um PC de mesa ou notebook. Mas, na verdade, qualquer dispositivo que realize esse processo de receber, processar e gerar informações pode ser considerado um computador. Isso inclui os celulares modernos, tablets, smart TVs e outros dispositivos que fazem algum tipo de processamento de dados. Até mesmo uma calculadora pode ser considerada um computador, só que bem mais simples. Todos eles recebem dados, executam instruções e produzem algum resultado, mesmo que com propósitos diferentes. Um computador é formado basicamente por duas camadas principais, o hardware e o software, que trabalham juntas para permitir que essas tarefas sejam realizadas. Vamos entender melhor cada uma delas. Iago, explica pra gente o que é hardware. Hardware é a camada física do computador, ou seja, todos os componentes físicos que estão ligados a ele,
como teclado, mouse, monitor, processador, HD, pendrive, fones de ouvido, impressora, entre outros. Hard significa duro ou rígido em inglês, enquanto o ware pode ser entendido como produto ou conjunto de itens. Então, o hardware são as partes do computador que podemos tocar, porém nem todo objeto físico é considerado hardware. Ele precisa estar conectado ao computador de alguma forma e interagir com ele. Por exemplo, uma cadeira ou mesa não fazem parte do hardware, porque não interagem diretamente com o sistema. Para que o hardware funcione corretamente, ele precisa se comunicar com o sistema e, para isso, existem os drivers. Eles são programas que permitem que o sistema operacional reconheça e se comunique com os dispositivos ligados a ele. Cada tipo de hardware funciona de forma diferente. O driver serve como uma espécie de tradutor, permitindo que o sistema operacional entenda como usar um determinado dispositivo. Por exemplo, quando você conecta um mouse ao computador, é o driver que traduz os cliques e movimentos em informações que o computador consegue entender e transformar em ações na tela. É importante destacar que os drivers são softwares e não hardwares. Muitos deles já vêm instalados no sistema operacional, permitindo que vários dispositivos funcionem automaticamente. Em outros casos, ao conectar um novo dispositivo, pode ser necessário instalar o driver para que ele funcione corretamente. Você não precisa entender a fundo o que é um driver, mas é importante ter alguma noção porque você provavelmente vai entrar em contato com esse termo em algum momento no mundo digital. Vamos entender agora o que é software. Software é a camada lógica do computador, ou seja, o conjunto de programas que dizem ao dispositivo o que ele deve fazer. Soft significa leve ou flexível em inglês. Em outras palavras, o software é responsável por controlar o funcionamento do computador e permitir que ele execute instruções para realizar diferentes tarefas. Alguns exemplos de software são navegadores de internet, como Chrome ou Firefox, antivírus, programas de edição de texto, como Word, aplicativos de mensagem, como WhatsApp, jogos eletrônicos, os drivers que comentamos antes e o próprio sistema operacional. Programas e aplicativos muitas vezes são usados como sinônimos, mas os aplicativos são mais bem descritos como tipos de programas que possuem uma interface com o usuário. Aplicativos não são exclusivos de celulares, apesar de ser mais comum usar esse termo nesse contexto. Programas como o Microsoft Word e o Google Chrome também podem ser considerados aplicativos, pois possuem uma interface visual com a qual podemos interagir. Por outro lado, existem programas que são executados em segundo plano, ou seja, sem interação direta com o usuário, como os antivírus, que monitoram o sistema constantemente, sem que uma pessoa precise interagir o tempo todo com eles. É importante destacar que o software não é apenas uma informação ou instrução isolada, e sim um conjunto delas organizadas para realizar alguma tarefa no sistema. Elas precisam estar em uma sequência lógica, incluindo os diferentes casos e situações que o programa deve considerar, dizendo passo a passo o que deve ser feito em cada um deles. Essa sequência de passos com regras definidas para resolver um problema ou realizar uma tarefa é chamada de algoritmo. Esse algoritmo pode ser transformado em um programa, que é algo que o computador consegue executar. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos para fazer alguma coisa, como uma receita de bolo. Ele não precisa ser necessariamente direcionado a um computador. A própria receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo feito para um humano executar. Ela é uma lista de passos em uma ordem definida, que resolve o problema fazer um bolo. Agora, para o computador entender esses passos, o algoritmo precisa estar escrito em um idioma que ele entenda, e para isso existem as linguagens de programação. Na prática, o computador não entende diretamente essas linguagens também. Elas, na verdade, funcionam como ponte entre a nossa linguagem e a do computador. As linguagens de programação podem ser traduzidas, de forma automática, para um idioma que o computador realmente entende, ou melhor, que ele consegue executar, a linguagem de máquina. Essa tradução é feita por programas específicos, como compiladores ou interpretadores. Resumindo, para o computador fazer qualquer coisa, ele precisa seguir um conjunto de passos bem definidos, chamado de algoritmo, e isso precisa ser escrito em uma linguagem que ele consiga processar. A partir disso, são construídos os softwares, isto é, os programas e aplicativos que usamos no dia a dia. Independentemente de os programas serem complexos ou não, podemos dizer, de forma simplificada, que o computador executa apenas uma instrução por vez, ou, mais precisamente,
uma por núcleo de processamento. Na prática, os processadores modernos são um pouco mais sofisticados do que isso. Em vez de esperar uma instrução terminar completamente para começar a próxima, cada núcleo divide o trabalho em etapas. Assim, enquanto uma instrução está em uma etapa, outra já pode estar avançando em uma diferente, permitindo que várias delas sejam processadas ao mesmo tempo dentro do mesmo núcleo. É como acontece em uma linha de montagem. Enquanto um funcionário aperta parafusos em um produto, outro já está pintando o seguinte e um terceiro embala outro mais à frente. Dessa forma, vários produtos avançam ao mesmo tempo, cada um em uma etapa diferente da produção. E os núcleos de processamento podemos imaginar como se fossem filiais de uma mesma fábrica, trabalhando de modo mais independente. Além disso, algumas instruções podem ser executadas simultaneamente no mesmo núcleo, desde que uma não dependa da outra. Isso acontece porque ele possui diferentes partes especializadas, capazes de realizar certos tipos de operações em paralelo. Seria como vários setores de uma fábrica trabalhando ao mesmo tempo em áreas diferentes. Mesmo assim, essa capacidade é limitada. Por isso, aqui, para simplificar, podemos entender que o computador executa apenas uma ou poucas instruções por vez. Só que nos computadores e celulares modernos não existe apenas um programa sendo executado por vez. Normalmente estamos usando vários deles ao mesmo tempo. Por exemplo, podemos estar ouvindo música em um aplicativo enquanto digitamos um texto e vemos ele aparecer na tela. Porém, se o computador executa apenas uma instrução por vez, como conseguimos executar vários programas ao mesmo tempo? Na verdade, o que acontece é que o computador alterna entre esses programas muito rapidamente, executando um pouco de cada um. Essa troca acontece em uma velocidade tão alta que dá a impressão de que tudo acontece ao mesmo tempo. Quem gerencia isso é o sistema operacional. O sistema operacional é o principal software do computador. Ele é responsável por organizar o funcionamento de tudo, controlando os recursos do sistema e gerenciando a execução dos programas. É ele que permite, por exemplo, que vários aplicativos funcionem ao mesmo tempo, de forma organizada. Alguns exemplos de sistemas operacionais são Windows, Linux, iOS e Android. Muitas configurações e funções do dispositivo dependem do sistema operacional. Além disso, nem todos os programas funcionam em todos os sistemas operacionais. Podemos ter, por exemplo, aplicativos que funcionam apenas no Android e outros compatíveis somente com Windows. Por isso, é muito importante verificar a compatibilidade de cada programa. Outra recomendação importante é sempre manter todos os programas e, principalmente, o sistema operacional atualizados. Esses softwares podem receber atualizações periódicas, normalmente disponibilizadas pela internet, para corrigir falhas de segurança, consertar outros erros e até trazer melhorias. Na maioria dos casos, essas atualizações são verificadas e sugeridas automaticamente pelo próprio sistema, sendo necessário apenas confirmar a instalação. Além disso, elas geralmente podem ser configuradas para serem instaladas de maneira automática. Já definimos o que é hardware e o que é software, mas vamos reforçar qual a diferença entre eles. O hardware é a parte física, o corpo do computador, enquanto o software é a parte lógica, a mente. O hardware normalmente é algo mais fixo, ou pelo menos mais difícil de trocar. Não é comum ficarmos trocando toda hora os componentes do computador, principalmente os internos, como HD e processador, por exemplo. Já o software é algo mais flexível, ou seja, está sempre mudando com atualizações ou com novos programas que instalamos. O hardware pode aquecer, quebrar ou parar de funcionar por problemas físicos, como poeira ou umidade. Já o software pode apresentar problemas por conta de erros, por não ser compatível com o sistema, ou por falta de memória ou poder de processamento. Para você lembrar, existe uma famosa piada que diz: quando dá um problema no seu computador, o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Alerta! Não chutem o seu computador de verdade. Fazer isso, além de poder danificar o equipamento, pode te machucar ou até causar choques elétricos. Então, tomem cuidado com os componentes físicos do seu computador. Tanto o hardware quanto o software são partes essenciais de um computador e trabalham em conjunto para que ele funcione. Sem o hardware, o software não tem onde ser executado. Sem o software, o hardware não sabe o que fazer. Como o café já está acabando e o nosso tempo também, está na hora de finalizarmos nosso bate-papo.
No episódio de hoje, entendemos as diferenças entre hardware e software, além de alguns conceitos essenciais dentro da informática, como algoritmos, sistemas operacionais e drivers. Como conversamos, o computador não entende o significado do que está fazendo, ele apenas executa instruções. Até aqui vimos que os programas funcionam seguindo instruções bem definidas, mas nem toda tarefa conseguimos descrever em passos bem claros e estruturados. Por exemplo, não existem passos claros para identificar se um e-mail é spam ou não. Então, como o computador pode executar esse tipo de tarefa? Vamos conversar sobre isso em outros episódios, então continue nos acompanhando pelo YouTube ou Spotify. Se gostaram do episódio de hoje, compartilhem com outras pessoas que também podem se interessar por este conteúdo. E não esqueçam de dar uma olhada no nosso site www.aulãodeinformatica.com.br para ver mais conteúdo sobre informática de uma forma bem organizada e acessível. Só para reforçar o conteúdo que aprendemos no episódio 3, esse endereço é a URL do site e você pode acessar digitando ele no seu navegador de internet em um computador, celular ou tablet. O link para acessar o nosso site e para baixar a transcrição completa do conteúdo de hoje em um arquivo de texto, PDF, também vão estar na descrição deste episódio. Lembrando que link é um atalho para um recurso na internet. Basta clicar que você vai acessar diretamente sem ter que digitar tudo no navegador. Bom, então é isso. Obrigado pelo apoio, Iago, e obrigado também a todos que nos ouviram. Foi um prazer tomar um cafezinho com vocês, espero que tenham gostado e venham tomar café com a gente novamente para conversarmos mais sobre informática no próximo episódio. Finalizando o podcast em 3, 2, 1, episódio 4 do Café com o J, finalizado com sucesso. O Café com o J é uma produção do Aulão de Informática.